Fala galera do primeiro ano, tudo bem? Então bora lá, olha só. Na última aula a gente falou sobre polias, correto? E a gente criou alguns sistemas de polias. Esses sistemas de polias serviam para a gente analisar as aplicações das leis de Newton em um sistema muito comum cobrado em provas de vestibulares. Agora tem outro sistema muito comum também cobrado em provas de vestibulares que se chama elevadores. E aí eu vou fazer todos os 5 casos possíveis de elevadores com vocês para a gente analisar tudo que é possível em um elevador. Ok? Primeiro, qual é o grande detalhe no elevador? O que tem demais no elevador? É porque quando você coloca uma balança no elevador e você sobe em cima dele, dependendo de diversos fatores, desse elevador tá subindo, tá descendo, tá freando, tá acelerando, tá parado, o valor da balança muda. E é isso que os vestibulares normalmente cobram. É o valor que a balança mede. Para a gente entender isso, primeira coisa, a gente precisa entender o seguinte: o que a balança mede? Quando você bota um objeto em cima da balança, a balança ela te fala o peso daquele objeto, né? Pelo menos é como a gente popularmente fala. Na verdade, ele não está dando peso, ele está dando a massa, né? Quando ele fala, por exemplo, que eu subo na balança e eu tenho 80 quilos, ele está falando da minha massa, ele não está falando do meu peso, certo? Beleza. Mas ele, na verdade, não sente massa. O que ele sente é o seu peso. E aí ele, sabendo que já vem dentro, como se fosse assim, programado dentro de uma balança, para ele entender que o peso é massa vezes gravidade. Como a gente quer saber a nossa massa e não o nosso peso, porque peso é uma força e é medida em newtons, a gente não quer isso, a gente quer massa. A balança, na hora, ela mede uma força que ela chama de peso, divide pela gravidade e ela encontra a sua massa. Então vamos supor que está gravado dentro da balança que a gravidade é 10. Primeiro, a balança não grava valores arredondados, ela vai usar o valor bem certinho, 9,8, não sei o que lá. Tudo bem? E como cada lugar do Brasil a gravidade pode mudar um pouquinho, as balanças que funcionam numa cidade não necessariamente estão calibradas para outra, justamente porque a gravidade é diferente. Entendeu? Mas o que a balança faz é, ela mede uma força que ela chama de seu peso e ela divide pela gravidade que está gravada dentro dela. E ela vai dar um número que ela vai jogar na tela e falar que é a sua massa. É isso que a balança faz. Ok? Só existe um problema. A força que ela mede não é o seu peso. É uma força que comumente é igual ao seu peso. Que força é essa? Quando você sobe em cima de uma balança, quando você sobe em cima de uma balança, vamos supor que essa tábua aqui é uma balança. Quando você sobe, bota um bloco em cima dela, esse bloco tem um peso. Esse peso é o que empurra o bloco para baixo. Né? Esse peso, né, é o que a terra puxa o bloco. E o bloco, por estar em cima da placa da balança, vai acabar empurrando a balança. Certo? E a balança, consequentemente, vai empurrar o bloco para cima. Então, olha só. Peso é a terra puxando. Como consequência desse peso, o bloco vai bater na balança e vai empurrar a balança para baixo. Do mesmo jeito que a balança vai empurrar o bloco para cima. Essa força para cima vermelha se chama normal. E aquela lá de baixo é o inverso do normal porque é o seu é o oposto da normal porque é a sua reação. A força que o bloco faz na balança é numericamente igual à força que a balança faz no bloco. Como eu estou analisando só o bloco, eu vou apagar a reação da normal, que é a força que o bloco faz lá na balança. Ok? Eu vou apagar. E vou deixar apenas a normal, que é a força que a balança faz. Então olha só. O bloco sofre duas forças. Primeiro, a força que a terra puxa o bloco para baixo. E sofre outra, que é a força que a balança empurra ele para cima. Que, em geral, essas duas são iguais. Por quê? Porque esse bloco não sobe nem desce, ele está parado em cima da balança. Se ele está parado, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, força restante é igual a zero. Se a força restante é igual a zero, é porque todas as forças que estão para baixo são iguais a todas as forças que estão para cima. Como eu só tenho duas forças, uma para baixo e uma para cima, as duas são iguais. Ah, professor, quando não vai ser igual? Quando tiver uma força a mais na situação. Coloca uma força a mais. Como eu já fiz no exercício de normal, aula sobre normal, eu fiz exercícios em que a normal não é igual ao peso. Eu botei uma força aqui para cima e falei, forças para cima tem que ser igual às forças para baixo e, portanto, a normal não vai dar igual ao peso. Ok? Tem outra condição também que é necessária para que eles sejam iguais.
que a superfície esteja na horizontal. Perfeito, ok? Muito melhor que essa minha reta que não está na horizontal, mas agora tá. Se a superfície estiver na horizontal bacaninha, eles podem ser iguais. É uma condição necessária também, ok? Então, galera, a gente já está entendendo que na balança, ela normalmente é colocada na horizontal e normalmente não tem nenhuma outra força. Ninguém sobe na balança e chega outra e empurra a balança para baixo. Entendeu? Ninguém sobe na balança, vem alguém e chuta a balança para medir o nosso peso. Como só tem a gente em cima da balança parado, essa situação normalmente é satisfeita. E como ela é satisfeita, acaba que a nossa normal é igual ao nosso peso. E aí você fala, professor, para que você está falando tudo isso? Porque a balança não mede peso, ela mede normal. Ela sabe a força que ela faz no bloco para deixar ele parado. Ela não sabe o peso do bloco. Só que normalmente a força que ela faz no bloco, chamada de normal, é igual ao seu peso. Então a balança, ela mede a normal de um corpo. Ela mede a normal. Então pronto, cheguei aonde eu queria. A balança mede a normal de um corpo. É isso que ela mede. Tudo bem? É isso que ela sente e mede, tá? E o que acontece dentro de um elevador? O corpo da pessoa que está em cima da balança, ela tem um peso constante, mas a força que ela vai fazer na balança muda. Se o elevador está descendo e ele freia de uma vez, você meio que afunda. Sabe quando você está dentro do elevador e o elevador está descendo e ele freia e você meio que gruda no chão? Você sente meio que grudar no chão? Você está fazendo uma força maior na balança e o peso lá na balança vai aumentar. E quando você está subindo no elevador e o elevador freia, você meio que descola do chão, dá aquele friozinho na barriga, né? Tá. Por que isso acontece? Porque você está descolando um pouquinho do chão e nesse descolar a balança vai medir que o seu peso diminui. Por quê? Porque a balança não mede peso, ele mede normal. E se você descola do piso um pouquinho, a sua normal diminui e a balança acusa. Se você está descendo e o elevador freia, você gruda no chão. Se você gruda no chão, seu contato com a balança aumenta e a normal aumenta. Lembra, peso tem fórmula. Massa vezes gravidade. Massa e gravidade não mudou, peso não muda. Mas normal não tem fórmula. Normal, o valor necessário para equilibrar o sistema ali, correto? Beleza, ela muda, dependendo de cada situação. Então vamos falar de 5 situações para tentar calcular a normal em todas elas. Primeira e mais simples de todas. Se o elevador estiver em equilíbrio, o que quer dizer equilíbrio? Força restante igual a zero. Tem 2 situações em que a força restante é igual a zero. Quando ela está em repouso ou quando ela está em movimento uniforme. Ou seja, se o elevador estiver parado ou ele estiver subindo ou descendo com velocidade constante, movimento uniforme, esse elevador é chamado de equilíbrio. E nesse equilíbrio, quando você olha para o bloquinho que está lá dentro, se o elevador está em equilíbrio, o bloquinho que está lá dentro também está em equilíbrio. Por quê? Se a força resultante de um corpo é zero, força resultante não é massa vezes aceleração? Se isso tem que dar zero, é porque a massa é zero? Não tem como. Então é porque a aceleração é zero. Então, repetindo. Um corpo está em equilíbrio quando força resultante é igual a zero e, consequentemente, a aceleração é igual a zero. Como o bloco está dentro do elevador, a aceleração que o elevador tiver é a mesma que o bloco vai ter. Se o bloco tiver uma aceleração de zero, ou se o elevador tiver uma aceleração de zero, o bloco também vai ter. Os dois vão estar em equilíbrio. Se o elevador tiver uma aceleração de 1 metro por segundo, o bloco também vai ter uma aceleração de 1 metro por segundo e ambos não estarão mais em equilíbrio. Ou seja, se eu falo para você que o elevador está em equilíbrio, o bloco também está. Portanto, força restante sobre ele também é zero. E, portanto, dentro do elevador, o peso dele vai ser igual ao normal e a balança, como mede normal, vai medir exatamente o valor do seu peso e vai estar perfeito o valor da balança. Então, a balança mede corretamente se o elevador estiver em equilíbrio. Quer dizer, repouso ou movimento uniforme. Tá? Mas nas outras 4 situações que eu vou falar agora, ela não mede igual. A balança muda o valor do peso medido. Tá bom? Que na verdade é a massa. Primeiro, subindo. Deixa eu destacar de outra cor aqui. Se o elevador estiver subindo, não estou mais analisando o equilíbrio, que é aquele primeiro caso de todos, que ele está subindo com velocidade constante. Ou seja, ele está subindo com velocidade agora ou acelerando ou freando. Cada uma delas gera uma situação diferente. Tá? Se ele estiver subindo e acelerando, é porque ele está ganhando velocidade.
é porque quem está empurrando ele para cima é menor do que quem está empurrando ele para baixo. Porque se um elevador está subindo acelerado, é porque a normal, que é quem empurra ele para cima, é maior do que o peso que empurra ele para baixo. Logo, quem é a força resultante no meu bloquinho? Força resultante vai ser a normal, que é o maior, menos o peso, que é o menor. Lembra, força resultante é a soma das forças que agem no corpo. E quando tem forças em dois sentidos, como é que você faz? Você faz que é positivo aqueles que estão no sentido da força resultante e negativo aqueles que estão contrários ao sentido da força resultante. Como esse elevador está subindo acelerado, é porque a força resultante está para cima. Se fosse para baixo, ele estaria freando e o movimento seria retardado, que é o outro caso. Estamos nesse daqui ainda primeiro, tá? Então, se ele sobe acelerado, força resultante para cima, se a força resultante é para cima, então as forças para cima menos as para baixo são a força resultante. Então a força resultante é normal menos o peso. Se você quer saber qual é o valor da balança, vamos supor que a questão perguntou qual é o valor que a balança está marcando se esse elevador está subindo acelerado. Primeiros dados que ele vai ter que dar. Ele vai ter que dar a massa, ele vai ter que dar a aceleração que o elevador está subindo e ele vai ter que dar o peso do bloco. Aliás, ele não precisa dar o peso do bloco, só precisa dar a gravidade. Por quê? Força resultante é massa vezes aceleração. Normal é o valor que a balança mede, é isso que a gente quer saber. Menos o peso do bloco, que é massa vezes gravidade. Olha para essa fórmula. Concorda que eu quero calcular normal e todos os outros dados eu já tenho? Eu sei quanto é a massa, a aceleração e a gravidade, porque o enunciado tem que dar isso para a gente resolver. Ok? Então, basta jogar na fórmula e calcular a normal. Tudo bem? A normal vai ser o valor que a balança mede. Tá? Ok. Então veja nesse caso que a normal vai ser igual a força resultante mais o peso. Veja que a normal agora ela é maior do que o peso, porque ela é igual ao peso mais uma força resultante. Faz sentido isso? Quando o elevador está subindo acelerando, você se sente mais pesado? Sim, porque na hora que ele sobe, está acelerando, é como se você grudasse no chão quando ele está subindo acelerado. E na hora que você gruda no chão quando ele está subindo acelerado, é a hora que você se sente mais pesado. Ele está aqui, aí ele acelera. Aí você gruda no chão. Você sente o seu peso maior, porque a normal aumenta. Ela não é mais igual ao peso. Ela é igual ao peso mais alguma coisinha. Essa força resultante. Ok? Beleza. Então, mas se o elevador estiver subindo e freando, se ele está freando, é porque a sua aceleração é para baixo. Lembra disso? Lembra que eu tinha falado que acelerado e retardado é quando a aceleração está no sentido da velocidade ou no sentido contrário? Se ele está acelerado, é porque a aceleração está no mesmo sentido da velocidade. Mas se ele é retardado, é porque a aceleração é no sentido contrário da velocidade. Ó, está subindo, velocidade para cima. Retardado, é porque a aceleração é para baixo. Ok? Se a aceleração é para baixo, lembra, força resultante e aceleração têm a mesma direção e sentido. Se a aceleração é para baixo, força resultante é para baixo. Se no meu bloco só tem essas duas forças quando ele está dentro do elevador, peso e normal, como é que eu vou calcular a força resultante? O maior menos o menor. Como a força resultante está para baixo, então vai ficar peso menos normal. Aí, ó, vamos isolar normal nessa fórmula. Ó. Passa normal para o outro lado, passa força resultante para cá. Você tem que normal é igual a peso menos força resultante. Agora a normal ela não é igual ao peso, de novo, como eu já falei que não seria. Mas ela vai ser maior ou menor? Ela é igual ao peso menos alguma coisa. A normal vai ser menor. E isso acontece quando a gente está subindo retardado, é porque ele está subindo e freando. Você está subindo, aí na hora que ele freia, você meio que desgruda do chão. Você diminui um pouco o contato e, portanto, a normal vai diminuir. E a balança vai diminuir o valor marcado. Ok? Então, olha só. Subiu acelerado, grudou no chão. Grudou no chão, peso aumentou. Não é o peso, na verdade. É a normal. Tudo bem? Que é o peso que a balança mede. Tá? E na hora que ele sobe freando, que é o retardado, a sua normal diminui, a balança também diminui. Essa ideia é igual ao que a gente vai usar para quando o elevador está descendo. Se ele está descendo, a velocidade é para baixo. Tudo bem? Mas ele pode estar descendo de duas maneiras. Ou acelerando ou freando. Se ele estiver acelerando, a gente fala que ele é acelerado.
e a aceleração é no mesmo sentido da velocidade. Se ele estiver freando, a gente chama ele de retardado e fala que a aceleração está no sentido contrário da velocidade, ok? Então lembrando, como a aceleração tem o mesmo sentido e a mesma direção da força resultante, se a aceleração é para baixo, a força resultante é para baixo. Se no segundo caso a aceleração está para cima, contrária à velocidade, porque é retardado, então a força resultante também vai ser para cima. Logo, bota aqui, para cima a força resultante. Ok? Beleza. Então aqui no quarto caso, ok? Força resultante está para baixo. Como é que calcula a força resultante no bloquinho então? Forças para baixo menos as que estão para cima. Então a força resultante vai ser peso menos normal. Isola o normal nessa fórmula. Lembrando que a normal é o valor que a balança mede. Passa para o outro lado positivo, passa para lá negativo. Normal vai ficar igual a peso menos força resultante. Veja que a normal então é menor que o peso. Porque quando o elevador está descendo acelerado, imagina o que é descer acelerado. Quer dizer que ele está descendo e cada vez está ficando mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. O que é isso? É um elevador quase despencando. Quando você corta o fio do elevador e ele começa a despencar, você concorda que você meio que flutua dentro do elevador? Você, é como se fosse montanha-russa, que você, cai assim, e você dá aquele frio na barriga. Esse frio na barriga normalmente é sentido quando você descola de alguma superfície. E nesse descolar, você perde contato, é normal, diminui, e se tiver uma balança no seu pé, o peso é medido menor. Ok? Muito parecido vai acontecer quando ele estiver descendo retardado. Se ele está retardado, é que ele está freando. Então imagina o elevador está descendo, só que ele está freando. Na hora que ele freia, você cola no chão para frear. E nesse colar no chão, aumenta normal, peso. Vai ficar medido maior na balança. Devido por quê? Porque se ele está freando, aceleração sentido contrário, força resultante para cima. Então vai ser forças para cima menos as que são para baixo. Então, força resultante normal menos o peso, isola normal, vai ser igual a peso mais força resultante. Por isso que a normal é maior que o peso e a balança mede maior. Ok? Então aqui estão todos os 5 casos da balança. Todos os 5 casos da balança. Tudo bem? E agora, bora fazer exercício. Mas para a gente fazer exercício, bora só destacar alguns terminhos. O que significa peso aparente? É um termo que aparece no vestibular com muita frequência. Esse termo significa a normal do corpo. Porque o que é peso aparente? Concorda que você não sabe medir o seu peso. Você precisa de uma balança para medir o seu peso, né? E o valor que a balança mede é a aparência de peso que você acredita que tem. Concorda? Então, peso aparente é o peso que a balança mede. Que nada mais é do que a normal. E o nosso corpo também não sente o peso, ele só sente a normal. A gente sente o nosso peso quando a gente está em contato com o chão. É o nosso pé que, em contato com o chão, sente a normal e fala e tem a sensação que esse é o nosso peso. Ok? Então a gente, assim como a balança, também não sente o peso, a gente sente a nossa normal, que normalmente é igual ao peso. Ok? Então, galera, aqui eu já falei tudo de importante, que é expliquei como funciona a balança e expliquei o que é o peso aparente, que nada mais é do que a nossa normal, que é o peso que a balança mede, tá? Então, bora fazer um exercício, bora lá. Exercício número 1. Imagine esse elevador, ele desce com uma aceleração constante, tá? Ele desce com uma aceleração constante. Só que ele não falou para a direção dessa aceleração, correto? Tá, então eu esqueci de falar o sentido dessa aceleração. Ele desce com uma aceleração constante para baixo. Tá? Ele parte do repouso. Opa, não, é que eu esqueci de ler a outra informação. Se ele desce com aceleração constante, pensa comigo. Eu não sei se ele está freando ou está acelerando. Mas na hora que você lê a segunda informação, parte do repouso. Se ele parte do repouso, é porque ele tem que ter acelerado. Não tem como ele partir do repouso e frear, ele já está parado. Então é um movimento de descida acelerado. Então se ele desce com aceleração constante acelerado, então a sua aceleração está no mesmo sentido da velocidade, logo também vai estar para baixo. Ok? Aquela suposição que eu ia fazer para resolver a questão é exatamente o que o enunciado falou. Tá? Mas é uma suposição, estava fazendo errado. Eu achei que eu tivesse esquecido de falar. Tá? O elevador tem uma massa de 500 kg.
e ele desce 40 metros em 10 segundos. Qual a tração no cabo? Bem, presta atenção. Quais são as forças que existem nesse elevador? Peso para baixo. E tem normal? Não, normal é o que a gente estava analisando o bloquinho dentro do elevador. Porque normal é uma força de contato com uma superfície. Esse elevador agora, eu estou analisando o elevador, não o bloquinho dentro dele, que não tem. Nessa questão não tem nenhum bloquinho dentro dele, ok? Não tem nenhuma normal, porque o elevador não está em contato com nenhuma superfície. Ele está sendo pendurado por uma corda, então é a corda que está puxando ele para cima. Tração. Lembra que tração, assim como normal, também não tinha fórmula? Era o valor necessário para tentar equilibrar o corpo. Tudo bem? Tentar equilibrar o sistema. Então, galera, a tração vai funcionar igual a normal nesse caso. Ela vai ser o valor necessário para tentar equilibrar. Então, a tração vai ser igual ao peso? Não. Seria igual se a força restante fosse zero. Mas ela não é zero, porque tem aceleração. Opa! Tem aceleração, então não é zero. Tudo bem? Então, bora lá. Como é que a gente faria isso? Eu preciso calcular a tração. Eu sei que a tração é igual ao peso. Então, bora lá, ó. Tração igual ao peso, que é massa vezes gravidade. Opa, perdão. Tração é igual ao peso? Não, né? Eu acabei de falar que não seria igual e fiz como se fosse, né? Eu distraí aqui, galera, perdão. Isso daqui seria o errado. Tração não é igual ao peso. Tudo bem? Seria se tivesse equilíbrio. Tá. Como é que eu vou calcular então? Eu preciso fazer força resultante é igual a soma dessas forças. Como a aceleração está para baixo, a força resultante também está para baixo. Então vai ser as forças que estão para baixo, peso, menos as que estão para cima, tração. E força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, galera, agora essa é a fórmula que eu vou usar para resolver a minha questão. Força resultante é igual a peso menos normal. Eu quero saber a tração. Preciso saber o peso, a massa e a aceleração. Peso é massa vezes gravidade. Eu tenho a massa do corpo e tenho a gravidade. Consideremos a gravidade igual a 10 nessa questão, tá? Mas eu não tenho a aceleração do meu sistema. É só o que falta. Como é que eu vou calcular a aceleração do meu sistema? Galera, todas as matérias são todas interligadas. Ele não falou que ele desce 40 metros em 10 segundos. E não falou que a aceleração é constante. Se a aceleração é constante, qual é o nome desse movimento? Movimento uniformemente variado. E quais são as formas do movimento uniformemente variado? Sentado, sozinho, vendo TV até 2h30. Ou vi vovó assistindo TV. Ou vovô e vovó mais 2 amigos numa onda de surf. Certo? Claro, aula com censura, correto? Então bora lá. Essas são as 3 fórmulas que a gente tem, né? A do espaço em função do tempo, a da velocidade em função do tempo e a relação da velocidade com a distância. Correto? Ele quer saber, a gente precisa saber a aceleração. As 3 fórmulas têm aceleração. Mas o que ele deu? A distância e o tempo que esse elevador demorou para andar essa distância. Qual é a fórmula que tem distância e tempo? A primeira? Então eu vou usar essa primeira fórmula para calcular a aceleração e depois jogar lá na fórmula calcular a tração. Olha só. Vou apagar o resto aqui, ó. Bora fazer. Qual é a distância, qual é o espaço final? Vamos considerar que ele partiu da origem? Então o espaço final é 40 metros. O espaço inicial vamos considerar 0. Como ele partiu do repouso, então a velocidade inicial também é 0. E 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então é só igualar com isso daqui. Qual é a aceleração? É o que eu quero saber. Quanto tempo demorou para ele descer? 10 segundos. Dividido por 2. Galera, 2 vezes 40 dá 80. 10 ao quadrado é 100. 80 dividido por 100 vai dar 0,8 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração e é só substituir na fórmula agora. Ó. Vamos para cá. Massa, 500. Gravidade, 10. Tração é o que eu quero saber. Massa, 500. Aceleração, 0,8. Então aqui deu 5.000 newtons menos a tração é igual a 500 vezes 0,8 dá 400. Passa a tração para lá somando, passa o 400 para cá subtraindo. 5.000 menos 400, 4.600 newtons. Esse é o valor da tração.
Então, olha só, resolvi a questão. O peso vale 5.000 newtons, massa vezes gravidade, mas a tração vale 4.600 newtons. Por quê? Lembra, ele está descendo acelerado. Quando ele está descendo acelerado, você meio que descola um pouquinho do chão, caso você estivesse no elevador. Isso porque peso aparente é menor do que o peso real. Peso aparente, lembrando, é o segundo termo que a gente usa para normal. Caso a gente estivesse dentro, como a gente está analisando o elevador, é o valor da sua tração. Ok? Então, galera, isso é como se calcula essa questão. Claro para todo mundo? Vou terminar a parte 1 do vídeo agora e vou fazer a parte 2, um exercíciozinho.